pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui do Café João Arcanjo. É uma alegria imensa estar aqui apresentando. Eu, Júnior Silva, jornalista, apresentador desse podcast, estarei aqui fazendo as honras aqui para os nossos amigos, para todo mundo aqui que está aqui hoje para fazer esse bate-papo super agradável. Nós vamos começar agora através do Café João Arcanjo a apresentação provavelmente quinzenal desse podcast, levando muita informação e entretenimento para vocês, falando sobre assuntos corriqueiros do agronegócio em específico. E conosco aqui hoje nós temos o pessoal da carteira 360, que está aqui nos prestigiando, vai trazer muita informação bacana. Também aqui um sócio administrador também, o Adelino Marques, que estará aqui também trazendo essa palavra para a gente. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Café João Arcanjo. É uma alegria imensa aqui receber todos vocês aqui, Caio. Muito obrigado pela apresentação. Espero que seja um podcast aí que a gente aprenda bastante, que as pessoas que estão escutando aprendam também. Eu acho que vai ser muito rico para todo mundo, né? Vamos trazer conhecimento para a turma aí, né? Com toda certeza, o objetivo do podcast é aproximar a sociedade dos assuntos do agro, em específico da nossa cidade de Candeias e aqui de toda a região, né, Adelino? É isso aí, né? O prazer é imenso, tanto de receber aqui o Yuri e o Caio da carteira 360, presentes na nossa assessoria aí, consultoria, na mentoria, aliás, né, onde começou tudo isso aqui. Então, para nos nortear na caminhada da fazenda aqui, é claro, e também do Café João Arcanjo como um todo, procurando progressos, trabalhar com uma certeza de chegada num horizonte de sucesso, claro, mas sem esquecer da nossa essência. Procura por uma agricultura sustentável e, com certeza, produzindo alimentos com qualidade, né? É isso aí, com certeza, né, Caio? É isso mesmo. Para começar o podcast, acho que a gente não pode deixar de mencionar a história como a Café João Arcanjo conheceu a carteira 360 e a carteira 360 conheceu a Café João Arcanjo, né? É uma história muito, muito legal. A gente fez o nosso primeiro evento presencial em Campo Belo, foi uma imersão, e aconteceu que um dos sócios aqui da Café João Arcanjo, a namorada dele ganhou um ingresso através da empresa que ela trabalhava. Ele foi, conheceu Um ingresso de quê? Da nossa imersão. Olha, bacana. É um evento presencial onde a gente reúne diversos segmentos de empresas para falar sobre temas que a gente trabalha todos os dias dentro da empresa e que muitas das vezes a pessoa não sabe muito bem o que está fazendo ali. Então a gente fala sobre gestão financeira, a gente fala sobre precificação, a gente fala sobre gestão de pessoas, vendas, marketing. Então tudo aquilo que a gente envolve dentro da empresa, que precisa ter uma estratégia, um cuidado ali com esses temas, a gente traz. E nesse evento que a gente fez lá em Campo Belo, o Bruno ele participou, e aí a gente levou o Bruno para um bate-papo individual, onde ele apresentou como que funcionava a produção, a história da Café João Arcanjo. Ela é extremamente fascinante. E ele apresentou tudo para nós, contou da torrefação, e aí a gente virou e falou assim, eu acho que tem tudo para dar certo aqui. A gente tem um fit ali entre a empresa e a carteira 360, e a gente começou a fazer a mentoria com eles, buscando aí um resultado, a gente enxergar caminhos para a evolução, o crescimento. A Café João Arcanjo tem crescido muito nos últimos anos, né, Adelino? Nós estamos na luta, né? Aproveitando essa inserção sua, a gente precisa sempre salientar a vocação de sempre deixar para os mais novos, né? Que eu sou mais velho aqui, vamos dizer assim, não tão velho assim, mas eu fico maravilhado de ver a juventude participando desses processos. E o Bruno, como foi o elo de ligação aí, faz parte dessa moçada no campo, né? E veio justamente para nos auxiliar nos trabalhos da fazenda e da torrefação,
através desse contato com vocês, nos trouxe, porque justamente isso, a gente precisa saber lidar com os números, né? Para procurar sustentabilidade no negócio. Sempre não esquecendo da nossa essência, agricultura. Aliás, até chama atenção para a agricultura, que segundo os relatos, né, é a maior invenção do ser humano. Com certeza. Então, se não fosse a agricultura, seríamos caçadores e coletores, onde existiria tantos bichos para alimentar esse povo aí, né? Então, a domesticação dos animais e a própria agricultura em si, o cultivo, é que nos permitiu chegar até aqui hoje. Então, a agricultura, aliás, é muito maior, claro, do que João Arcanjo, o Café João Arcanjo e a Fazenda João Arcanjo. Mas nesse contexto a gente tem inserido. Sim. Sempre com aquela proposta de trabalhar com sustentabilidade, com um foco no solo, preservando o solo e buscando produções realmente altaneiras, né? Com a lucratividade, claro, desejável, mas sempre com esse foco de sustentabilidade. Adelino, já que você começou a tocar no assunto, eu queria falar um pouco sobre o início do Café João Arcanjo, né? Como eu sei que já tem décadas, né? E eu queria que você começasse fazesse um breve resumo do que é o começo da Café João Arcanjo e hoje como vocês estão, né? Pois é, Caio. Na verdade, a história ela é contínua, né? Ela não nasceu. Ela vai sempre se transicionando. É uma história de transição, né? Veio das outras gerações. Tinha aqui, enraizado aqui, vamos dizer assim, meu avô, que iniciou com a propriedade aqui, depois futuramente passou para o meu pai, João Arcanjo, e logo em seguida vem os filhos. Quando que a gente tomou essa frente nos negócios? Eu sempre me lembro da grandeza do meu pai, de permitir que a gente assumisse a fazenda numa posição jovem. À época eu estava com nem 20 anos. Então, essa liberalidade chega assim, a emocionar a gente, porque abriu mão para a gente assumir esse papel. Na época eu até tinha um sonho de ser dentista, fazer odontologia, mas por condições financeiras não foi possível e, enfim, não restou outro caminho senão a roça, mas não como um caminho que não existisse, então, é a última coisa que eu vou fazer. Não é isso não. Acabou sendo até um desígnio interessante, um desígnio divino, onde eu assumi o papel de uma certa liderança entre os irmãos, mas é claro, sempre com as mãos de todos, né? Atualmente vocês são quantos irmãos? Somos 8 irmãos, né? 6 homens, 2 mulheres, 6 homens, 2 mulheres. Os 6 homens trabalhando aqui junto, as mulheres irmãs também nos auxiliam muito, fazem parte do quadro societário. É tudo da família, né? Sempre com a gerência da vovó Ana. Com certeza. É isso aí, aproveitar aqui a deixa aqui e gostaria de convidar todos vocês para curtirem, comentarem também, deixar o seu depoimento aqui dentro do podcast e também, se possível, marcar alguns amigos aqui para conhecer também a Fazenda e também esse novo projeto iniciado aqui na Fazenda João Arcanjo, especialmente para todos vocês. Justamente isso, Julinho, desculpa te cortar, mas abriu essa parte do campo que se fala muito em agro, mas vamos enxergar a coisa como um ambiente sadio de trabalho por vezes penosos, né? Estamos expostos ao sol, às intempéries aí, mas é um caminho gratificante ser seguido. Então, a partir desse podcast, a proposta nossa é abertura para ideias, troca de ideias, troca de experiências. Com certeza. Troca de experiências de vida no campo, na cidade. Está aqui o Yuri, o Caio trazendo conhecimento técnico dos números, a parte, vamos dizer assim,
vamos dizer, parte da cidade e auxiliando a gente na parte do agro, mas não diferentemente, eles vão levar alguma bagagem daqui para lá também. Então, Sim, claro, troca de muito bom. informações, de experiências assim, recorrentes que enriquece todo mundo, né? A verdade é essa. Concluindo essa parte aqui, gostaria de também te pedir à equipe da Carteira 360 para dar uma breve assim, história assim, de como que surgiu a Carteira 360, como vocês decidiram fundar isso. Então, eu sou contador e o Caio é assessor de investimentos. Então, as nossas duas profissões estão muito ligadas ao meio empresarial, ao meio financeiro. E o que a gente via? A gente é concunhado, então as nossas esposas são irmãs e todo final de semana a gente estava ali conversando e a gente conversando basicamente das mesmas coisas. Cara, fulano tem um baita potencial, ganha muito dinheiro, mas não está tomando as melhores decisões. Não está buscando aprimorar o negócio igual deveria ser feito. E aí a gente viu uma oportunidade nisso, falou assim, vamos abrir uma empresa de educação, e aí o nosso propósito é levar a educação aos empresários, independente da forma que seja. Então, eu acho que esse propósito, independente do produto que a gente esteja prestando, do serviço que a gente esteja fazendo, tanto nas imersões, tanto nas mentorias, tanto nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, tudo que a gente faz é para ajudar os nossos mentorados, as nossas empresas a crescerem as suas operações. E aí o Adelino falou uma coisa muito interessante, a hora que ele falou me veio à cabeça aqui, a primeira reunião que o Adelino participou. Eu achei extremamente inteligente tudo que a gente foi linkando e foi assim, foi muito fácil de mostrar para ele como que um negócio que claramente estava indo bem, um negócio que a gente olha, tem crescido, mas precisava daquele ajuste fino para poder chegar no resultado que a gente esperava. Eu lembro de dar o exemplo das máquinas que quebravam ao decorrer do tempo. Então, Adelino, todo ano ali a máquina vem quebrando. Então, se você se prepara antes, se você tem um controle do seu estoque ali de peças, você consegue prever um problema que vai acontecer na safra. E um problema na safra a gente sabe que é transtorno. Então, eu lembrei disso. E o Adelino falou outra coisa que, só pra gente finalizar essa parte, que é a questão que ele queria ser dentista, e aí ele acabou tomando outro rumo. O meu pai brinca que antigamente o pessoal não estudava e ia trabalhar na roça. Hoje em dia o agro tem uma força tão grande mundial que se você não estudar, você não vai trabalhar na roça. Porque inverteu, né? Exatamente. Nós estamos falando da maior concentração de tecnologia. Hoje em dia, os equipamentos que estão no agro, a tecnologia deles é às vezes superior à de um iPhone que a gente carrega no bolso. Pesquisas e extensões, todas voltadas para o campo, né? Exatamente. Hoje um maquinário, se você não tiver o treinamento, você não vai conseguir operar ele. Então você comprou um maquinário novo, você tem que trazer um técnico de fora para ele treinar a pessoa, para sentar ali e fazer a máquina funcionar. Então a gente tem que estar sempre buscando aprimoramento, e aí eu e o Caio a gente chegou muito para somar com a Café João Arcanjo nesse quesito, porque já operava-se muito bem, eles são exemplos de produção de riqueza, e quando eu digo riqueza, não é riqueza material, eu falo riqueza de crescimento, cultural, de esforço, de material, enfim, num contexto geral. Só que eles precisavam de trazer a parte teórica ali para a gente começar a enxergar resultado, começar a enxergar previsibilidade. E aí foi onde que a gente conectou as duas empresas aí e vem trabalhando tem mais de um ano com a mentoria renovada e cada vez mais fazendo mais parcerias. Aprimorando, né? Até não é questão de complementar, mas ajuda a gente pincelar esse final aí sobre ir para a roça. Quem não estudou, vai para a roça.
Me lembro dos artigos que eu sempre leio, do Dr. Zé Luiz Garcia, uma pessoa que eu sempre vou me referir, pela forma com que ele escreve, pela clareza que ele escreve, por aquela ideia central que ele expressa. Mas um detalhe, em 1850, um reverendo da Igreja Metodista, John Lawrence Blake, já escreveu um livro do Diário de um Fazendeiro, à época. Nós estamos vivendo um diário aqui, um dia aqui no campo, né? Mas ele alertava sobre a evasão dos melhores cérebros do campo para a cidade, busca de melhores oportunidades, né? E é muito fácil a gente perceber isso nas nossas vidas, né? Um exemplo, tirou nota boa na escola, esse menino tem talento, ele vai ser engenheiro, ele vai ser médico, ele vai ser um advogado, ele vai ser um contador também, mas mas nunca ele vai ser um produtor rural. Vamos dizer assim, os melhores cérebros migraram do campo para a cidade. Eu não estou falando que quem é do campo tem melhor cérebro que os outros, mas apenas esse detalhe. Então, a faculdade ficou determinado que o produtor rural não tem formação nenhuma. E ele defendia que fossem criadas escolas rurais naquela época, né, nos Estados Unidos, e talvez seja o que a gente precisa hoje, não escolas rurais, mas voltadas mais para esse meio da economia, porque a exuberância da agricultura hoje na produção de alimentos é muito grande. Então, sim, nós precisamos desses cérebros justamente para produzir mais e melhor, da maneira que a gente interfira menos no meio ambiente, procurando sempre produções de espiral ascendente, vamos dizer assim, uma agricultura sustentável. É aí que eu queria chegar, Adelino. Como o Yuri disse, a agricultura hoje ela é dotada de muita tecnologia, né? E isso foi conquistado durante muitos anos. E eu, com certeza, a Café João Arcanjo já teve vários ciclos. E hoje ela está no ciclo da sustentabilidade. Com né? certeza. Eu queria entender hoje o porquê que hoje a João Arcanjo... por que vocês decidiram ter uma agricultura sustentável? Foi através de insucessos, vamos dizer assim. A gente não tem uma carreira na vida que, quer dizer, pode até acontecer, né, que tudo contribua e dá tudo certo e a gente acerte da primeira vez. Não é isso. A agricultura dizem por aí que é uma fábrica a céu aberto. Estamos sujeitos a intempéries climáticas e tantas coisas mais, sobretudo das práticas e técnicas que a gente usa, né? Então, no início, a gente fez o que tinha para fazer, que era o que era recomendado à época. E, com certeza, nós não obtivemos melhores resultados. E o que era recomendado na época? A forma era muito canalizado para o sistema químico. Claro, você consegue altas produtividades no sistema químico, isso é inegável, porém a custos bastante elevados. E o caixa era pequeno, então a gente não tinha um recurso tão bom, não tinha recurso de tecnologia, de máquinas, essas coisas, na implantação das lavouras. Então, não tivemos muito sucesso. A gente sempre trabalhou com a consultoria particular do nosso agrônomo, o Hudson, nosso consultor, e conversa vai, conversa vem, surgiu a ideia de trazer uma nova forma para a gente procurar melhorar a produção, que foi, na época, a decisão foi pela compostagem, né? Então a gente fez uma
transição aí de uma agricultura química para uma agricultura mais sustentável, né? Usando no início o composto orgânico e, logicamente, depois a gente foi vendo a evolução da situação e acabamos chegando num lugar que é o seguinte: não é o composto em si que mudou, ele foi um fator determinante, mas as práticas subsequentes é que vêm dar sustentação a esse trabalho. Então, a partir de outras ações, a gente viu que as lavouras se desenvolviam de maneira diferente, mais saudáveis, mais sadias, com menos pragas, né? Então, consequentemente, a gente vai conseguindo diminuir o uso de defensivos químicos. Legal. Sim, e você falou uma coisa anteriormente aí, extremamente, eu concordo demais. A maior invenção do ser humano realmente foi a agricultura. E hoje se criou uma cultura de que o agro, por ser uma indústria de céu aberto, ele tem muitas pessoas que acham que ele é um vilão. E na minha opinião, o agro, ele, de forma sustentável, igual você falou, é o que traz escala para a sociedade. Por quê? Hoje, uma porcentagem muito baixa representa de produtos 100% orgânicos. Com certeza. Então você não consegue uma escala muito grande e acaba que muitas pessoas, por não saber disso, por ter uma cultura meio um pouco fechada, acaba culpando o agro, colocando o agro como vilão, sendo que tudo que a gente está aqui, tudo que está presente nessa mesa aqui, é fruto do agro. E a gente não teria essa escala sem esse poderio aí que a gente tem hoje. Pois é o que a gente tem, claro, a gente não pode desprezar os avanços que aconteceram. Mas se formos pensar pelo lado do orgânico, 200 anos, o orgânico chegou a 1%, 1,7%, 2% no máximo de produção de alimentos no mundo. Como que conseguiria alimentar essa a população que vem mundial numa crescente? Muito crescente. Então, não se conseguiria. Ou não tem se conseguido. E do lado do sistema do agro vilão que dizem aí, algumas coisas são corretas, são verdadeiras, mas outras não. Não dá para a gente redundar as coisas e falar que está tudo errado. Porque senão abriria um precedente muito grande e as pessoas iam morrer de fome na missão. Não é o caso. O que a gente pode fazer? E é perfeitamente possível e plausível. É reverter algumas ações nossas como produtores. Isso aí vai da consciência do produtor rural, melhorar o seu conceito de agricultura. Existem técnicas e formas bem próximas de nós de buscarmos uma agricultura realmente sadia, saudável. Né? Se você me permite um adentro, dentro daquela teoria malthusiana de Thomas Malthus, né, de 1780 a 1833, ele já previa a produção, né, de alimento em escala aritmética em proporção em relação ao crescimento, à densidade populacional do mundo, que crescia discrepantemente em escala geométrica. Ou seja, ali naquela época, corroborando com o que o Adelino falou sobre a questão da maior invenção da humanidade ser a agricultura, e de fato porque a produção de alimentos, traduzindo essa teoria, não crescia na mesma proporção com relação à produção, ao crescimento da humanidade, a quantidade de seres humanos que chegavam ao mundo. Então, automaticamente, naquela época, sem os avanços tecnológicos voltados para o agro, não existia possibilidade do ser humano se sustentar daquela forma. Ou seja, foi graças ao agro, aprimoramento, estudo, prática, teorias estudadas e convergidas na mecanização dentro da área de tecnologia química que eles conseguiram obter esse sucesso, né, Adelino? Com certeza. E nada impede que a gente volte um pouco atrás e refaça o caminho. Né? Nós não estamos com o mundo perdido. Muitos às vezes falam, mas
nós podemos rever muita coisa, né? E essa abertura de ideias, ela é salutar, é saudável. Nós precisamos disso. Envolver principalmente a juventude nesse contexto. E como que a produção de um café de alta qualidade está ligado com essa sustentabilidade? Agricultura mais natural possível. Isso interfere na maturação. Um exemplo, vamos pelo exemplo da maturação. É uma maturação mais lenta, um pouco mais lenta, natural, ela não é forçada. E essa maturação, no final do desenvolvimento, ela confere maior doçura ao café, que é, vamos dizer, a gente está falando de café, né? O café é uma fruta, então ela aumenta o teor de Brix, palavra bonita aí, o teor de açúcar no próprio café, e isso vai interferir na qualidade, logicamente, vai melhorar a doçura do café. Café sem açúcar, por isso que não esse é o precisa Brix, açúcar. né? É o Brix. Muito bom. A importância de preservar o solo para garantir essa produção é fundamental, né, Adelino? Fundamental. Dentro do manejo que a gente adotou, está o manejo de cobertura das entrelinhas do café. Os plantios são feitos todos com uma base boa de composto orgânico e com o tempo a gente vai inserindo com o tempo logo em seguida as entrelinhas do café. Hoje a gente usa a braquiária como cobertura vegetal, depois que ela cresce a gente faz a roçada protegendo o solo e principalmente jogando alimentos que essa biomassa que a cobertura vegetal propicia, ela vai fornecer alimentação para os micro-organismos que estão na sombra, na barra do cafeeiro. Muito bom. Micro-organismo é solo vivo. Adelino, e hoje, né, a gente está vivendo, né, uma realidade do café que muita gente está conversando sobre isso, porque está sentindo no bolso o que está acontecendo com o café, né? Eu queria, né? Muita gente pode achar que você que é o responsável pelo café porque você quer lucrar mais. Claro. Eu queria que você falasse alguns detalhes que o produtor passa e por que o café está nesse preço. Pois é interessante esse ponto. Aliás, é esse ponto que os trouxe aqui. Exato. É quando você fala em números em parte financeira, né? E muitos têm falado aí sobre o aumento, quem que é o vilão, quem que é o culpado. Não se trata de ficar apontando esse ou aquele culpado. O que aconteceu? Café nas duas safras, vamos comparar as duas últimas safras. Café praticamente não, mais que dobrou de preço. Então, vamos só para o pessoal entender aqui. Em 2023, qual que era o preço do café? A saca do café? Na safra 23-24, o café variou de R$880 a R$1.300 a saca. Então tá. E na safra 24-25, ele variou de R$1.300 a R$2.800. Então a gente está falando de um valor de 212% de... Pois é. 212% que... É muito alto. E eu vou te falar, o preço do café hoje na gôndola não subiu 212%. Tem muita gente tentando segurar esse preço. Tá, com certeza, porque interfere no consumo também. Mas em vez de... na verdade, o café foi salgado, né, no bolso. Mas enfim... do couro sai as correias. Sim. Então o café ele subiu de preço. A grande questão que fica foram os problemas climáticos que a gente tem enfrentado desde 2020. Geadas secas, sequentes, né, que vem interferindo na produção, produziu pouco. E o preço, claro, quando tem demanda, ele vai subir. E não foi só no Brasil também. Vietnã também, que é um grande produtor, o segundo maior produtor mundial, também enfrentando
os problemas climáticos também, é que produção escassa. É que está cada vez mais difícil ter previsibilidade de qual que vai ser o clima, né? Ou é muito seco, ou é muito frio, ou às vezes até muita chuva, e isso não é benéfico para a produção de café. Não, né? claro que não, mas na verdade não conseguem se prever a safra da maneira que deve ser, justamente por interferências climáticas. Existe, você tem uma ideia, nós como produtores, às vezes a gente faz um levantamento de safra, já aconteceu em safras que a gente fez um levantamento inicial, e isso antes de florada, depois da florada outro, e pouco antes da colheita mais uma, e no terceiro. É como nós chegamos a 25% do que tinha esperado inicialmente. Então, as quebras existem, isso aí é inegável. Todo mundo sabe disso, que o fator preponderante aí para os preços estarem altos, continuarem altos, é pelo fato de que a produção, aliás, até os estoques são baixos, e com uma previsão de produção baixa também, então, a tendência é os preços ficarem nesses níveis aí mesmo. E o consumo, né? Também, outro aspecto interessante, que às vezes não se falam muito, mas o consumo tem aumentado. E o detalhe que eu chamo a atenção é que, sobretudo, a juventude. Mais uma vez, falando de juventude aí, a juventude tem sido sim, os grandes puxadores desse aumento do consumo. Para se ter uma ideia, cafeterias na China têm explodido, crescido vertiginosamente. Só então, para o pessoal entender, nesses países, a bebida predominante era basicamente chá. Né? E anos atrás começaram a introduzir café. E a China é um país pequeno, pelo jeito, né? Tem pouca pessoa lá para tomar café. E vai se ramificando, a Índia começa, e outros países que são muito populosos começam a consumir uma bebida onde a difusão de ideias, né? Também, até o ambiente de uma cafeteria que talvez legal, seja né? a nossa sugestão, né? Cada bairro uma cafeteria. Porque o café proporciona esse debate gostoso, ele incentiva uma boa conversa, e o tempo que se gasta numa cafeteria, para ter uma ideia, principalmente na Europa, quem visita isso lá, a gente já constatou isso com a Gigi Café em São Paulo, no Tatuapé, porque o Google já dá o tempo médio da presença das pessoas na cafeteria, 1h30. Na Europa, 2 horas. Então a pessoa nem vê o tempo passar. E a gente também não vê o tempo passar aqui. Não. Realmente, já está precisando de um cafezinho, não tá? Com certeza, exatamente, um cafezinho que seria de boa hora, e até para poder aproveitar aqui o time aqui, pedir para vocês que estão nos assistindo aqui para poder compartilhar, curtir, deixa aqui o seu comentário aqui, para a gente vai responder cada um deles, e lembrando que este podcast acontecerá de 15 em 15 dias, sempre com um convidado diferente, com uma celebridade aqui diferente, para poder falar um pouquinho sobre o café, falar sobre o mundo agro e um universo de notícias aqui que nós estaremos trazendo através do Café João Arcanjo. Aproveitando a deixa aqui, faz pra gente aqui, Adelino, uma coisa assim que tem incomodado bastante os empreendedores do agro, né, voltado para o café. Qual que é a comparação, qual que é a diferença entre o café Conilon e o Arábica? Pois é. Basicamente, a diferença Conilon e Arábica em teores de cafeína. São espécies diferentes, né? Mas o teor de cafeína do Conilon é quase que o dobro do teor de cafeína do Arábica. Porém, do outro lado, o Arábica contém alguns atributos mais, vamos dizer assim, mais charmosos, mais chamativos. Então, ele tende a ter um sabor diferenciado. Vamos dizer assim, que ele apresenta mais nuances que venha satisfazer o gosto da pessoa, mas tem café Conilon, Robusta,
que é de qualidade também. Sim. Isso aí é inegável. Tudo depende do pós-colheita, do preparo do café. O pessoal trouxe aqui pra gente uma amostra, né? Café aí, ó, Ó, pro pessoal entender. Delino, mostra o café Conilon e o café Arábica. Café verde, Conilon, Arábica. Tem algumas diferenças, né? Um pouco mais amarronzada, mas isso, como eu não conheço tanto do Conilon, mas pode ter um café mais esverdeado, mas normalmente o café Arábica é mais verde. Mas, enfim, essas diferenças, elas são mais sentidas no gosto do que propriamente assim no visual. Sim. É isso aí, pessoal. Então, falando de café João Arcanjo, eu gostaria de chamar o pessoal aqui para servir um cafezinho para essa turma aqui, com esse bate-papo tão especial aqui, nada melhor do que um café especial para complementar. Já trazendo aqui o pessoal. Obrigado, Tamires. Obrigado, Bruno. Obrigado, Delino. pessoal. Obrigado. Pessoal, enquanto a gente vai degustando aqui o café, aproveitem, façam um bom proveito e digam o que vocês acharam, porque depois o Adelino vai dar as notas desse café com relação à produção, qual o tipo de café que foi que vocês provaram. Pessoal, então, o Adelino falou uma coisa aí, e o Caio complementou aí a questão da alta do café. Como foi um período muito curto, e nós estamos falando do café saindo de 880 e chegando a máximas de R$ 2.800, nós tivemos um trabalho muito grande aqui esse ano, realmente um desafio aqui com o pessoal na precificação desse café. Por quê? Nós estamos aqui com o mesmo grupo, porém são empresas diferentes. Então, existe a produção do café, existe a torrefação do café. E aí, quando a gente começou a entrar nesse aspecto de precificação e a gente pegou as planilhas deles aqui, a gente viu que eles pegavam um valor X, falavam assim, vamos colocar aqui o café que nós estamos passando de uma empresa para outra a tanto. E esse valor não condizia com o valor de mercado. E aí o que eu falei? Nós temos que trabalhar com valor de mercado, por quê? Se vocês pegarem esse café e vender no mercado, vocês vão estar ganhando dinheiro. Se vocês estão só passando para torrefação, a torrefação está vivendo nas costas de um grupo produtivo. Uhum. E aí, quando a gente começa a falar de valores, o que a ciência da precificação fala? Basicamente, nós compramos um produto por 4 motivos. O primeiro é a comodidade. O quão próximo de você esse produto está. Então, hoje a gente tem muito iFood, Mercado Livre, ganhando um mercado muito grande com essa comodidade. Você está na sua casa e você já recebe aquele produto. É mais prático, quase né? que instantâneo. Uhum. Em São Paulo você recebe Mercado Livre no mesmo dia. E aí nós temos o segundo ponto, que é a escassez. Somente você detém aquele determinado produto. E hoje em dia, com a globalização, está ficando muito raro disso acontecer. Mas isso aconteceu com o café. Não é que uma pessoa só detinha esse produto. Só que a balança de consumo e quem detinha esse produto desbalanceou e o preço automaticamente subiu. Com certeza. O segundo ponto, o terceiro ponto de precificação é realmente o preço. Quando você compra alguma coisa que você só está buscando preço. E isso é muito perigoso, porque a pessoa que está buscando preço, vamos falar em visão de empresa, na primeira oportunidade que o cliente que busca preço tiver, ele vai te trocar por outra pessoa que vai ter um preço melhor que o seu. E aí a gente entra no que a gente está buscando e trazendo aqui para Café João Arcanjo, com a torrefação, que é o valor. É o produto diferenciado, é um produto premium. É um produto que a gente bebe um café como esse aqui, a gente sente as notas, a gente sente o sabor. Não é aquele café que a gente toma e que muitas das vezes a gente precisa até colocar um adoçante. É café que não precisa de adoçante. Exatamente. A Como o população Delino brasileira falou, está acostumada com um cafezinho tradicional, torra forte, açúcar. Esse aqui, ele é bem diferente, né? Exatamente. Então é um café que se toma puro. Então, quando a gente entrou nessas planilhas de precificação, a gente começou a ganhar alguns dados. Só para a gente
entender aqui, ô Adelino, eu não sou especialista nessa área. Eu vou fazer as contas aqui de precificação, mas fala para o pessoal que a maioria das pessoas não sabe. Qual que é a quantidade de quilos que vem numa saca de café hoje? Quantidade padrão, 60 quilos, né? Uma saca de café. Porém, quando se torra, pelo processo de torra lá de pirólise que sofre os grãos de café, ele perde peso. Você pode até ganhar volume, mas ele perde peso. Então, é da ordem de, para um café tradicional, que é um pouco mais torrado, chega a ser um diferencial aí de 23%. 22%, 23%. Seria o quê? 60 quilos de café cru vão produzir entre 45 e 47 quilos de café torrado e moído. Café em pó. Então perde uns 14, 15 quilos. Isso, 14, em torno de 14 quilos. Então, o peso foi perdido. E a gente, é o que eu disse, o volume até aumenta, mas nós não vendemos volume, nós vendemos peso. Então, como há esse decréscimo no peso, então, na lógica, 46 quilos por saca de café. Ou seja, a saca fica mais cara. Com certeza. Isso aí é um dos fatores que sobe o preço. Okay. Exatamente. Para precificar, precisa mensurar essa parte. Exatamente. Então, a média do produto café ele é vendido em pacotes de 500 gramas. Na máxima histórica do café que a gente teve recentemente, os cafés mais vendidos no Brasil, eu trouxe um dado aqui, o valor da saca do Conilon estava em R$ 2.100. O valor da saca do Rio Arábica, que é um tipo de café também, estava em R$ 2.400. E quando a gente traz para um café especial, que é um grão que ele tem toda a seletividade, ele é trabalhado realmente, nós estamos falando de uma saca de R$ 3.240. Quando nós pegamos essa saca, que é de 60 quilos, esses valores aqui estão em 60, e dividimos por 46, que é a quantidade que nos sobra em pacotes de 500 gramas, a gente fazendo essa conta, o Conilon sairia R$ 22,83 cada 500 gramas, cada pacote. O Rio Arábica, 26,09. E o café especial, 35,22. E isso eu não estou contando despesas operacionais, não estou contando o saquinho que a gente gasta para embalar, eu não estou contando despesas de marketing, não estou contando que a torrefação ela vende para um distribuidor, que vende para um mercado, e cada um nessa cadeia vai acrescentar a sua margem de lucro e os seus impostos. Que seriam os traders, né? A os cadeia. Isso, ali. Exatamente. E aí o que acontece? Nós estamos falando de um custo mínimo muito, muito alto já. Então, quando a gente pega café aí batendo, o pessoal começou a mandar foto de 35, 40 reais na ponta do supermercado, é basicamente porque o café, a matéria-prima teve esse aumento e nós devemos considerar todos esses fatores na precificação do café. E tem um detalhe muito grande. Mas a gente vê aqui que as grandes... que os empresários, até mesmo as grandes indústrias, eles não querem... vamos ser sinceros, os empresários não são ONGs, eles têm que ter um lucro em cima da operação. Eles acordam todos os dias e vão para a empresa fazer algo. Então eles têm que colocar um custo aqui, um valor em cima disso aqui e ter a sua margem de lucro, como qualquer outro segmento ou outra pessoa. Então, o que eu quero dizer aqui é que muitas das vezes, quando a pessoa desinformada vai na ponta do supermercado que vê o preço do café muito alto, ela vai e coloca a culpa ou no supermercado ou no produtor rural. E é um erro muito grande, porque olha a quantidade de fatores que nós falamos aqui que vão influenciar nessa questão do preço do café. E aí a gente fala com um país que tem a sua carga tributária muito alta. Também. E a maioria dos empresários hoje, eles não pagam imposto da forma que deveriam. Eles pagam mais imposto do que deveriam, por falta de auxílio, por falta de estudo, enfim.
E o que acontece? Faz com que o café na ponta ele fique mais caro para o consumidor. Com certeza. Vai desaguar nisso aí, né? Acaba chegando nessa parte. Exatamente. Mas é como eu disse antes, do couro sai as correias. O preço do café é em relação ao preço praticado na venda do produto enquanto matéria-prima, né? Também, porque tem um mercado para ele, sim. E aí a gente entra até numa questão muito polêmica, que quando a gente fala do mercado alimentício no Brasil, o mercado, a legislação brasileira em si ela é muito complexa. E as pessoas começam a achar brechas para conseguir competitividade no mercado. Então, eu vou dar um exemplo fora do café para dar esse contexto, mas, por exemplo, quando a gente pega setor de bebidas mistas, a Ice, muitas das vezes você vê lá na latinha, lá tá assim, ó, Ice sabor caipirinha. E os consumidores compram esse produto achando que é uma caipirinha. E aí a gente viu também outros exemplos, bebida mista, sabor energético aí não era o energético. E o que aconteceu? Aconteceu isso com o café também. Então estava lá, milho torrado, sabor café. E assim, é uma estratégia do mercado, a empresa utilizou dessa estratégia, mas que faz com que na mesma prateleira tenha um café de R$30, um café de 35 e um café de 13. Mas que, na verdade, aos olhos do consumidor é tudo café, mas que se você for ler a embalagem, não é mesmo somente o café. Poderia ser chamado de café fake. Sim, foi o que? Não desprezando o produto, mas seria um fake, né? Exatamente. Não quer dizer que está contra a lei. A pessoa não está usando isso de fazendo contra a lei. Ela está usando de artimanhas. A gente discutir se é certo ou errado é outra situação. Mas a pessoa está dentro da lei, está jogando dentro das 4 linhas e vida que segue. Sim, a gente só lamenta que as pessoas estão sendo induzidas ao erro. Né? Não deveria ser nem isso. Essa situação ela repetiu, né? Porque isso aconteceu com os iogurtes, né? Você tem o iogurte e tem a bebida láctea. Exatamente. Você tem a bebida láctea, o insumo básico dela é o soro do leite. O que sobra, né, de um processo anterior, eles vão lá, aproveitam, põem corante, aromatizante e vira um quase iogurte, né? Pois não, Adelino? Não, do leite condensado também. Também teve essa situação, né? E aí o Caio citou um outro ponto, que aí eu quero deixar claro aqui, porque às vezes quando a gente soltar esse podcast, talvez o preço na ponta do mercado já vai estar outro. A gente fez as contas aqui, nós tivemos 212% de aumento. A mais de 200%. Mais de 200% na saca. E o que acontece? Grandes indústrias, eles trabalham com grandes estoques. Então, o preço para o consumidor final ainda não foi repassado totalmente. Não. E a hora que esse estoque abaixar, aí nós vamos ver realmente a ponta, que é o consumidor, sofrer com a alta do café. Já está sofrendo. Já está Já está sofrendo bastante. Já teve um aumento na gôndola, mas não na proporção que deveria ser, né? Igual fatores que você disse. Seca, geada, dólar, lá no consumo maior em outros países populosos. Então, assim... o estoque não é suficiente. O estoque não vai ser suficiente. Existem até notícias... levantam essa notícia que pode ser que falte café durante os próximos 90 dias, porque ainda tem um intervalo para chegar a safra nova, né? Então, mas quem viver verá. Isso. E aí, só trazer mais um último ponto aqui para essa nossa questão. O Júnior, ele é especialista em marketing, e aí trazer o caso da Desinchar. A Desinchar conseguiu fazer o maior marketing possível. Por quê? O produto dela, de fato, ele não desincha. Só que ela conseguiu trazer essa informação na cabeça do consumidor com o nome. E não, se você olhar lá na embalagem, é chá. Só que com o nome, aí depois veio outras linhas da marca que trouxeram a mesma sensação
de pertencimento aí ao consumidor, e foi uma estratégia brilhante. Com certeza. Só para a gente agora virar a página, eu queria falar um pouco, Adelino, sobre o diferencial da Café João Arcanjo, né? A João Arcanjo, igual você falou, já contou a história, já contou da sustentabilidade. A gente percebe que existe todo um cuidado e todo um carinho desde do plantio até a bebida que foi servida aqui. E não é comum, né, o produtor ter a torrefação junta na mesma operação. Da onde que surgiu essa ideia e por que vocês acham que é importante ter a torrefação junto com a produção de café? Pois é, são desafios, né? É claro que nada muito fácil. Não é fácil embrenhar nesse caminho. Mas eu vi assim, uma necessidade de melhorar o conceito. Sempre foi o nosso pensamento com a torrefação de melhorar o conceito de consumo no café, de café. Usar da nossa produção e pegar a nossa produção e dar um passo a mais na direção ao consumidor, né? Fornecendo, é claro, um café de qualidade nas suas modalidades todas. No café no café tradicional, o superior, o gourmet, e na parte do café especial também, uma linha completa. Mas esse passo a mais, ele é muito difícil. Aliás, a razão pela qual vocês estão aqui nessa consultoria nossa. Mas são desafios, é demorado, gasta tempo. Mas o que a torrefação foi para a gente aqui? A torrefação foi uma escola. Porque você só consegue saber o produto que você tem nas mãos a partir do momento que você passa, vamos dizer assim, revirá-lo. Beneficiado, né? Estudá-lo. Ele está beneficiado, porém, ele precisa da parte industrial, não, é de transformação, né, do produto. Então, o café, quando se torra ele vai deixando tanta coisa, chama atenção. Se vocês presenciarem a torra de café, como vocês vão presenciar, sim, claro. O cheiro aguça todos os nossos sentidos, né? Então, é interessante. Foi uma escola para a gente, porque depois disso aí, é claro, nós precisamos fazer curso de torra, não é simplesmente jogar uma massa de café dentro do torrador, a hora que está saindo fumaça lá, está pronto. Não, existe ciência de torra. Então, no curso que a gente fez, por sinal foi na Sociedade, em Poços de Caldas, com o professor Leandro Paiva, uma das personalidades mais influentes aí na questão de torra de café, não trouxe muito conhecimento para a gente. E a gente descobriu outras coisas. Puxou a linha, o fio de novela aí, você vai aprendendo outras coisas. Então, além de melhorar o conceito de consumo, a gente viu que aquelas mudanças que a gente fez para melhora do conceito de produção, uma produção sustentável, a gente está conseguindo chegar numa qualidade ainda superior dos grãos de café. Então esse passo a mais trouxe muito aprendizado para a gente. Isso que é torrefação é uma escola. Isso que é legal. E assim, para mim que sou leigo, para eu que sou leigo, eu queria saber o que diferencia o café especial do tradicional? Na prática. É o plantio, é só na torrefação, o grão é diferente, a fruta é diferente. O que diferencia o tradicional, assim, em todo ecossistema? Como se produz o gourmet, o especial, e como se produz o tradicional? A produção para a gente que é a mesma. O que diferencia um café tradicional para um café especial é o ponto de torra. É claro que o café especial, além dos atributos da qualidade
mais acima, bem mais acima, é o cuidado de pós-colheita e tudo mais. Só para resumir, para não ficar muito extenso, mas o cuidado com o pós-colheita diferencia bastante. Agora, o café tradicional basicamente é torra, porque a torra do café tradicional ela é bem mais acentuada. E do café especial não, a torra clara, que vai expressar realmente as nuances de tudo de bom que o café tem, entendeu? Entendi. É dessa forma aí. Mas basicamente é torra tradicional para especial. Sim. Mas não só isso, o cuidado com os grãos de café especial. É peneira 17 acima, tem um cuidado de separação por peneiras além da qualidade. Eu ia chegar nesse ponto de... existe uma pessoa que dá justamente a pontuação que o seu café tem. Existe. Né? Não, a pessoa gabaritada para isso. Nós chamamos de Q-grader, né? Que tem um paladar apurado, calibrado para fazer isso. Então, é tudo com um laudo, claro, não é nada intuitivo, é um laudo com a constatação do que o café é. E o café especial, um café acima de 80 pontos, que isso aí é obtido através da escala norte-americana, né, SCA, que os Q-graders têm essa predisposição de fornecer o laudo para a gente. Só para o pessoal entender, eu vou pegar um café aqui. Aqui está a peneira 18, a pontuação SCA, altitude 1.000 metros e torra média. Justamente, eu nunca tinha reparado esse selo, né, que vocês fizeram no café. E a pessoa que vai comprar um café especial, ela vai ter essas informações igual está no café. Sim. Não, é interessante que precisa dessas informações pelo seguinte, o consumidor que busca realmente esse produto, ele quer as informações todas do que tem naquele pacote, vamos dizer assim, no café. O que ele traz de atributos. Sim. Entendeu? Mas legal. Gente, então a gente falou muito sobre o preço do café e que o consumo aumentou muito no mundo inteiro. Sim. Isso está muito ligado às pessoas mais jovens estarem tomando cada vez mais café. Aqui na carteira a gente preza muito por educação. Como que está esse processo dentro do Café João Arcanjo, da empresa, em levar educação para as pessoas que um café 100% arábica é um café de qualidade, que aquele café mais claro não quer dizer que é um café que está chafé, que dizia antigamente. Exatamente. Como que está essa questão de mudar a cabeça das pessoas dentro da nossa cultura hoje, desse pessoal mais jovem? Exatamente. Existe ali agora o trabalho, né, da equipe, né, de comunicação. É a equipe que faz a ponte, né, que liga a informação, né, a origem da informação até o seu receptor. Esse trabalho ele é feito com muito cuidado, porque é muito importante nós preservarmos a origem fiel, né, aos fatos iniciais de como que tudo começou, como que tudo está sendo transformado dentro da fazenda e levar isso de forma assim bastante simples e objetiva, com claro entendimento para todos os tipos de pessoa. Por quê? O nosso receptor, nós não sabemos exatamente quem pode ser. Pode ser desde um doutor até uma pessoa analfabeta. Infelizmente ainda tem alguns ainda no Brasil. Então nós temos hoje a diretoria de comunicação dentro da fazenda que faz esse papel de conexão que leva essa informação. E, né, Adelino, então dentro também nós fazemos um trabalho bastante assim pontual com os jovens dentro das escolas. Com certeza. E eu alerto mais uma vez para a juventude. A gente precisa da juventude nesse processo. Por exemplo, a juventude é mais aberta a esse entendimento. Chegar na gôndola do supermercado, ele vai olhar o café, ele vai olhar a parte nas informações do café, se o café é 100% arábica, se ele é Conilon, a metodologia hoje, os normativos hoje sugerem que que se usa muito o blend na torrefação, no consumo interno, né?
blend é a mistura de 2 cafés, no caso Conilon e Arábica, e isso é usado na indústria. Então, o que foi pedido, se não me engano, foi pela ministra Tereza Cristina na época, que as informações fossem as mais corretas e reais possíveis. Então, o consenso que se chegou é o seguinte: a partir de 50% de cada um seria predominantemente. Se tiver mais de 50%, 51% ou mais de arábica, é predominantemente arábica. E da mesma forma do Conilon. Então, a juventude encaixa nesse sentido, não que os outros não venham a entender essa situação, mas é trazer a juventude para esse lado. Por isso que aquele trabalho na escola, no curso do agro aqui da Escola Estadual Presidente Kennedy, que a gente fez uma degustação, achei interessante como você interpelou cada participante, cada aluno, daquela maneira, suscitando neles o desejo de falar sobre o café. Comunicação. Eu sempre digo, o café é o patrocinador de boas ideias. Então, o que a gente precisa melhorar? Isso a gente está evoluindo e precisa melhorar sempre mais. Comunicação. A gente mostrar aquilo que a gente tem para a pessoa conhecer, ter confiança nesse produto e pagar realmente o preço que ele merece ser pago. Não está nada fora, como vocês provam para a gente nos números, que analisam os custos, para a gente ter um preço decente no café, mas condizente com a qualidade que tem nele. Nesse ponto a gente tem as redes sociais, Yuri, Caio, como o nosso veículo assim, principal de comunicação, onde nós produzimos toda essa estrutura, onde nós produzimos todo esse material e derramamos isso na sociedade. E o que o Adelino comentou realmente, de fato, chegar até o jovem, entrevistar ele, colher ele o depoimento dele, isso foi excepcional, porque isso dá profundidade para nós entendermos, para o café entender como que está a mentalidade hoje do jovem. O que eles pensam sobre a cafeicultura, sobre o produto café, sobre a divisão, né, entre café tradicional, torrado forte, especial, gourmet, e como que ele se projeta para o futuro. Sim. Em especial, estes alunos que eram do curso do agro, que são do curso do agro aqui no município, né? Exatamente. E dentre isso, alguns outros eventos também, que são também realizados e serão realizados para promover o café, né? Como a instalação de estandes em alguns eventos, palestras em alguns cursos técnicos e outras escolas também, e daí por diante. Assim a gente vai tendo essa profundidade e essa penetração. Eu posso falar com propriedade que, né, a Café João Arcanjo já patrocinou uma imersão nossa e foi unanimidade, né? A qualidade do café tinha uma pausa, era 2, 3 a todo momento, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né, da gente ter essa parceria. A Café João Arcanjo é um grande parceiro. A gente valoriza muito a João Arcanjo, com certeza. E a gente espera que seja uma parceria duradoura, né? Para ambos os lados. Espera não. O próximo evento em Lavras já tá com a data definida. Depois do Carnaval, nós estamos gravando esse podcast aqui antes. Depois do Carnaval nós vamos estar soltando a data que vai ser a nossa próxima imersão. Será em Lavras. Você da região não pode perder, porque a Café João Arcanjo já marcou presença de patrocínio, hein? Agora tá ao vivo, hein? Não pode voltar atrás. Café vai ter, então. Muito bom. Café terão. Gente, então aqui nós já falamos sobre o preço do café, nós falamos sobre como que nós estamos fazendo um trabalho de educação à juventude. A carteira 360 já trabalhou questão de despesa, resultado, com o grupo como um todo. E agora nós estamos em outra fase, né, Adelino? Nós estamos buscando inovação e ajudando vocês a traçarem metas de distribuição, planos para o futuro. E aí, conta um pouquinho para nós quais são os nossos planos, só a parte que a gente pode contar, hein? Tá bom, não, vou me segurar aqui. É o seguinte, nós temos planos para o futuro para começar agora a assinatura, um plano de assinatura de café, que a gente disponibiliza uma máquina de expresso, máquina moderna, nova,
e com fornecimento de café, com aluguel mensal. Aí está disponível para escritórios, consultórios, clínicas, escritório de contabilidade, né, tudo mais. Então já temos essa ideia não, esse já está pronto e já está a pleno vapor. Outros planos é venda pela internet, né, no e-commerce e com enfoque especial sempre nos café especial, né? Uhum. Procurando sempre esse público aí que está ávido por esse tipo de café. Então, são alguns dos planos, sempre com um horizonte de consumo maior desse tipo de café, que aliás é o que a gente tem de melhor, né? Sim, e inclusive você que estiver na nossa imersão em Lavras, a Café João Arcanjo vai estar lá oferecendo os planos de assinatura e quem estiver lá vai ter um cupom de desconto exclusivo da imersão, hein? Não combinei nada com eles, mas pode deixar que a gente vai garantir isso aí para a turma. Com certeza. E além, né, dos planos para o futuro, eu queria saber quais são os objetivos que a João Arcanjo tem de curto, médio, longo prazo, né? De curto prazo, nós precisamos nos fortalecermos como um grupo familiar, produzindo com sustentabilidade, com sucesso, um bom produto e também trazer de forma clara a juventude para nosso meio, porque nós precisamos envolver as futuras gerações, não só os nossos filhos, que a gente está abrindo aqui portas para eles entrarem, né? De ter essa caminhada juntamente conosco. E eu disse isso para vocês, que é maravilhoso ver pessoas novas, jovens. Eu não estou desprezando os velhos de maneira nenhuma, não é isso. Significa a gente dar uma atenção maior para a juventude, porque a juventude é que tem ficado num hiato maior aí, de cruzar os braços. É uma verdade que acontece, mas a juventude precisa assumir o papel de futura geração e não se olha a idade. Claro que para trabalhar precisa ter a predisposição para isso, né, a idade suficiente, mas trazer com carinho os novos, as crianças, os jovens que estejam dispostos a trabalhar com a gente nesse sentido, desenvolver uma agricultura sempre melhor, porque a qualidade do futuro vai depender do que a gente fizer aqui agora. Nós estamos sempre em transição, como eu sempre digo, né? Uma geração com outra. E a nossa missão como produtores rurais, como pais de famílias e questão de amizade com outras pessoas, é a gente estar sempre ciente desse nosso papel de propiciar um melhor caminho para os nossos próximos aí. Legal. Isso aí. Legal e muito bonito o que você falou, né? Geralmente a gente lida com muitos empresários, né, Yuri? A gente vê, às vezes, o empresário, o patriarca ou a matriarca ali não querendo largar o osso, justamente não confiando na próxima geração, né? Isso mesmo. E isso, ter essa confiança, saber que vai ter um momento que essa passagem de bastão vai ser natural, e se preparar para isso e preparar as futuras gerações tá um passo na frente mesmo. Eu acho que isso é sustentável para o longo prazo mesmo, realmente. É a sustentabilidade da cadeia em si, né? Sim. Não de uma coisa dividida que vai encerrar um ciclo. Não, somos seres em construção, né? Nós estamos na caminhada e nada melhor do que dar as mãos a quem queira caminhar com a gente. Aliás, é o que eu recebi do meu pai, né? O grande legado, né? De passar aquela responsabilidade e da parte da gente assumir essa responsabilidade, e a gente está fazendo isso com
com as outras gerações. Né? Eu acho que é a diferença do sucessor e do herdeiro. Justamente. O sucessor você treina e o herdeiro você mima. E o que vem, quando a gente fala, 80% das empresas hoje no Brasil é familiar. Então, quando aquela frase, o avô construiu, o pai usufruiu e o filho destruiu. E isso, se a gente olhar 80% das empresas, isso não é uma verdade absoluta. Mas você tem que fazer da forma correta, fazer igual você está pensando, treinar, buscar trazer para junto de vocês e preparar a próxima geração aí para estar assumindo esse grande grupo aí. O grande anseio nosso. Muito bom. Partindo agora para o encerramento, gente, gostaria de agradecer aqui imensamente a presença da equipe Carteira 360 por ter trazido para nós aqui nesse primeiro podcast tanta informação e tanto conhecimento nessa discussão, nesse bate-bola aqui, super agradável. Agradecer também ao Adelino aqui, que mais uma vez tem sido um vetor aqui que realmente está fazendo a diferença nesse posicionamento, tanto na questão institucional do Café João Arcanjo, como também nessa questão de promover esse podcast que está aqui levando conhecimento para todos vocês. Peço que vocês curtam, compartilhem, sigam aqui as redes sociais do Café João Arcanjo e passando aqui a palavra para os amigos para agradecer também. Fique à vontade, o microfone é com vocês. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui, de verdade. A gente, igual eu falei, a gente preza muito pela parceria da Carteira 360 com a João Arcanjo, isso aí vocês podem ter certeza. E quando precisar, quando quiser, a gente vai estar aqui. Isso aí vocês podem contar com a gente sempre. Com certeza. É isso aí, muito obrigado pela parceria de sempre. Nos sigam lá nas redes sociais também, Carteira 360, o meu é Yuri Reis 25. Caio Parreira. E aí a gente vai todo dia trazendo dicas aí empresariais para vocês estarem crescendo a empresa igual nós estamos crescendo juntos aí com a Café João Arcanjo. E eu também, igualmente, em nome da família, a gente agradece a presença de vocês aqui, o nosso Silva Júnior, também, nosso mediador aqui. Host do podcast. Host do podcast. E, enfim, nós abrimos um canal de troca de experiências. Creio que será enriquecedor, mais para a gente do que talvez para os outros, mas nós agregamos na caminhada. Então, precisamos do apoio de todos, claro, né? E que queiram nos unir nesses ideais melhores e superiores aí para a agricultura. Agricultura sempre. Pois é. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos vocês. O podcast estará de volta em 15 dias, regularmente, com mais entrevistas, com mais entretenimento para todos. Até lá, um grande abraço.